Uai. Colocar no pé aqui. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, está grabando entonces. Buen día para todos, ¿cómo están? Yo soy aquí, así. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Qué gusto. Lindo el día de frío aquí en Salto, ¿eh? Sí, en Pedro Juan también estaba un frío, muito frio. Mais ainda que saí bem cedo e viajei 300 quilômetros para chegar aqui, 300 quilômetros de neblina. Não dá para ver nada. Tava pior que vocês nas provas, assim, não viam, mas não entendiam nada. Eu dirigindo hoje. Foi sofrido, né? Foi sofrido. Mas sobrevivi. Que nem vocês na prova sobreviveram, né? É assim. Muito bem. Y aquí seguimos con contenido de músculos del miembro superior, después de ver músculos, cintura escapular, brazo, antebrazo, la región anterior. Ahora vemos los músculos de la región posterior. Tiene un mosquito aquí, espera ahí. ¿Sabe mosquito? ¿Sabe? Ese mosquito no conta más nada. Salía mosquito. Entonces, músculos de la región posterior del antebrazo que se divide en dos capas. Muy bien. Deixa eu colocar aquí. Que las capas, los músculos que van a integrar las capas No, por eso estoy matando todos los mosquitos que tem aqui. Tem um monte de mosquito aqui. Nada de dengue aqui. Não, acho que não tem. Matei um monte de mosquito que entrei hoje de manhã. Entonces, los músculos de la región posterior se dividen en capa superficial, capa profunda. Vimos ya los músculos de la capa superficial, ¿no? Acho que sí. Entonces seguimos los músculos de la capa profunda. ¿Qué los músculos de la capa profunda de la región posterior del antebrazo? Vão ser 4. Aqui é mais simples, lembram? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Eita, o que eu fiz aqui? Aqui. Ó, voltando. Ah, não tem mais. Músculos de la capa, la región anterior del antebrazo, ahí complica un poco, porque en la región anterior es 4 capas, primer plano, segundo, tercer, cuarto plano, ¿no? Región anterior eso. Región posterior es más simple porque es superficial profundo. Y es 4 músculos para cada time aquí. En la capa profunda están los músculos aductor largo del pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar y último músculo de la capa profunda, región posterior, que es extensor del índice. 6-1. 6-1. ¿Qué es 6-1? 6 respuestas. 6 respostas erradas para cada una que acerta na prova, mais ou menos isso. Isso seria, Esteban. 6 chute, 1 acerto. Seguro es por el... Sí, yo no veo fútbol, no veo deporte, no veo nada, yo sí. Sí fue, pero he visto ahí los memes que se están burlando de Olimpia y todo. Qué bien, ¿verdad? Está bien. En la capa profunda entonces. Voy a iniciar aquí para poder grabar esto y esto. Existen 3 músculos que van a ser para el pulgar. Pulgar, el primer dedo. El polegar, el dedão da mão. Y un músculo solo para el indicador, el segundo dedo. Entonces vamos en sus inserciones. Sus inserciones, el músculo abductor del largo del pulgar, abductor largo del pulgar, va a ser así. Foquen en inserciones, lembre. Este es un músculo que para poder ver este músculo, tenemos que quitar los músculos de la capa superficial. Aquí ya no están los músculos de la capa superficial. Só está apareciendo músculo de la capa profunda.
Y vão ser 4 musculitos ahí. El abductor del pulgar, inserciones superiores, va a tener inserción en los 2 ossos del antebrazo, radio y cúbito, y también a membrana interósea. La membrana que une el radio y el cúbito. Y la inserción inferior va a ser sobre el hueso, que va a ser más o menos para entender el primer metacarpo, que sería la raíz del dedão, ¿sí? La raíz. El hueso de la palma de la mano que va a corresponder al primer dedo de la mano, que es el primer metacarpo. Aí, esta imagen es boa, esa imagen es bien interesante porque está mostrando, vos ver aquí, o primer músculo, ahí tem o outro aqui embaixo, outro aqui y el último aquí. 4 músculos de la capa profunda. El abductor largo del pulgar se inserta inferiormente en primer metacarpo. Ahí viene el extensor corto y el extensor largo del pulgar. Extensor corto del pulgar, también perteneciente a la capa profunda de los músculos, la región posterior del antebrazo. El extensor corto, inserciones. Se inserta en el radio, en el cúbito ulna y en la membrana interósea, igual al abductor largo del pulgar. Bien parecido. ¿Ya? Entonces, los 2 primeros músculos de la lista de los músculos profundos se insertan radio, cúbito y membrana interósea. Cúbito ulna. ¿Ya? Inserción inferior. Este músculo va a hacer en falange proximal del primer dedo, ¿no? Del polegar. Entonces, qué legal. Después vimos esos 2 primeros aquí. Estos 2 primeros que ellos se insertan en el radio y en el cúbito o ulna. Ahora vamos a los 2 últimos, que va a ser el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Extensor largo del pulgar, inserciones. Ahí está mostrando una imagen del músculo extensor largo del pulgar. Inserciones. Ese aquí solamente se inserta ya en el cúbito o ulna. Solamente se inserta ya en el cúbito. Radio, no, él no tiene radio. No tiene inserciones en el radio, solamente en el cúbito. Y la inserción inferior va a hacer en la falange distal. Y eso aquí tem que anotar. Entonces, nesses 2 músculos não tem. Sim, tem inervação. Sim, claro que tem inervação. A inervação é através do nervio radial, desculpa. Entonces, sí, lógico que tem inervação, desculpa, não falei, esqueci. Que vai ser através de ramas del nervio radial. Eita. Isso aí é bem legal, porque todos los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo tienen la misma inervación que es rama del nervio radial. El último músculo aquí de esta capa profunda, que va a ser extensor del índice. Extensor del índice. Bien legal. Extensor del índice. Se inserta superiormente solamente en el cúbito ulna. Inserciones superiores. Inserción superior, cúbito. De nuevo, radio no tiene radio, dice aquí.
Y la inserción inferior, y ahí tiene mucha interpretación para ver eso, mucha interpretación, porque esa parte aquí que está diciendo, la inserción inferior es común con el tendón del extensor dos dedos. Y lá encima vimos, bien no comienzo de esta parte de los músculos, el músculo extensor dos dedos se inserta en qual falange? Vamos ver se alguém lembra, se inserta em qual falange? Se inserta em... Eu faço as perguntas, mas eu mesmo respondo de novo. Se inserta em falange proximal. Falange. Não é distal, prof? Vamos ver aqui, lá em Errei. cima. Flexor, flexor. Não, isso aí é flexor. Isso aí tá muito. Aqui, extensor, É na proximal mesmo, prof. Sim, lógico que sim. Eu só estou mostrando, estou procurando aqui, ó. Músculo extensor corta. Não, eu sou muito. Para mostrar que tem que interpretar muito bem aqui. Aqui, ó. Sai disso. Sai disso. Ai, que merda. E lá para cima estamos vendo. Aqui. Ó. Na falange distal seria o extensor, né, prof? Entonces, voltando aqui, voltando. Voltei um pouco para trás, lógico, não vai voltar para frente, besta, né? Voltei um pouco para trás. E bem no começo, na capa superficial, o primeiro músculo que havíamos visto, que é o extensor dos dedos, inserções diretamente, inserções desse aqui, né? Se inserta superiormente epicôndilo lateral, isso aí já vi. Opa. Aqui. Se inserta superiormente epicôndilo lateral. A inserção inferior que eu quero. Inserção inferior. Todos os músculos, não todos, pero los músculos extensores dos dedos. Músculos extensor dos dedos. Extiendes dos dedos, se inserta em falange proximal. Aí tem esse outro músculo, ó, extensor dos dedos. Aí tem outro, extensor do meñique, mindinho. E tem esse aqui, extensor do índice. Todos vão ter a mesma inserção inferior, que vai ser, aqui vai aparecer de novo, falange proximal. Falange média e falange distal são flexores, para fechar a mão. Certo. Vou mandar aqui um áudio no Zap, peraí. Hola, mi socio, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Che, ¿tuviste problemas, Pio? Te envío el número del contacto de la encargada de esa parte para que puedas comunicarte con ella, Aí, vou estar aqui com vocês de novo. Pera aí, vou mandar o contato agora. Karen Barreiros. Aí. Certo. Então, lá atrás, a gente estava no slide 90 e sei lá o quanto. Vamos ver. Sai de novo. Vou aqui no slide... Acônio. Aí aparece... extensor del índice, no, allí estaba nesse otro ya. Extensor del índice. Extensor del índice, entonces, retomando aquí, inserciones del extensor del índice, y ahí a gente paró aquí. Ay, qué mierda. Inicio, esto, tengo que poner aquí, essa aqui. Que aí tem que interpretar. Entonces, vai ser en falange proximal. Falange proximal del índice. E índice é o segundo dedo. Certo, segundo dedo. Então, que aí terminou. E aí vamos colocar este
Cadê? Tá aí. Cadê o Moacir? Tá aí, ó. Toma. Chupa esta manga, Moacir. Ô, louco, professor. Es la cosa más fácil que tem. De la inervación de los músculos de la región posterior, es todo igual. Es ramas del nervio radial. Y lembram, lógico que lembram, la inervación del músculo de la región posterior del brazo, que es el tríceps. Estaba inervado por qué? También por ese aquí, que es rama del nervio radial. Y lembram, para relacionar só, que legal. Cuando hablamos de la diáfisis del húmero, que tem un nervo que está ahí, pasa y deja una marca en la región posterior de la diáfisis del húmero, que es un nervo radial, canal de torsión o surco del nervio radial. Es todo, se relacionan todo ahí. Bien interesante, bien interesante eso. Vamos ver. Então, resumão aqui. Vamos no resumão. Bueno, resumão aqui. Vamos. Deixa eu ver. Por que esse outro não está andando isso? Peraí. Este aqui, assim. Coloco. Tenho que colocar esse aqui. Inserção. Vamos colocar aqui inserção superior. Desse lado, inserção e inferior do outro lado aqui. Olá, Davi, que tal? Se eu jogar a região do surco radial, perde. Isso, sim. Por isso é muito importante, Davi. Quando tem alguma fratura óssea perto do osso, vai estar passando artéria, veia e nervo, né? Então, quando tem alguma fratura, e a fratura é grande, deslocou o osso fraturado, e o osso fraturado fica com bordes muito afiados, pode lacerar, cortar, machucar tudo que tem perto. Tudo que tem perto, artéria, veia e nervo. E se causar uma lesão, né? En el nervio que se regenera nervio que se lesiona es nervio que no se regenera. Repito, nervio que se lesiona, es nervio que no se regenera. Entonces machucou. Aí depende do grau de machucado. Se machucou, comprimiu somente o nervo, ou machucou, cortou o nervo, cortou um pouquinho, cortou inteiro o nervo, não vai se regenerar. Você pode até grudar com super bonder, com cola tudo, com o que quiser, não vai funcionar. Vai voltar alguma porcentagem, pouca, mas não vai voltar a ser a mesma coisa. Então, sim, é bem complicado. Mais complicado, depois vamos ver isso, Davi, quando veamos plexo braquial. Termina tudo isso e vamos ver plexo braquial, que seriam os nervos do membro superior. Aí vamos falar, justamente, vou falar também disso. El nervio que se lesiona es nervio que no se regenera. Legal isso. Agora aqui, continuando aqui sobre... Só ligamento sim, né? Sí, no, ligamento sí. Só que el ligamento tiene que inmovilizar durante mucho tiempo la articulación o el músculo para poder cicatrizarse bien. Se regenera, sí, mas es difícil también. Es difícil. ¿Qué fue, Caio? Hola, Caio, ¿cómo te vas? Regos. No caso sería solamente para los nervios. No, o caso cirúrgico é para os nervos. Se os músculos desgarrou, cortou os músculos, muitas vezes vai ter que operar também. Se desgarrou, lesionou, lacerou artéria e veia, tem que operar também, né? Tem que operar. Por isso, a fratura óssea, não tem fratura de outra coisa, né? Fratura de sentimentos do povo na época de prova também tem fratura, né? Mas fratura de osso tem que imobilizar muito bem o osso, por isso, porque fica com bordas muito afiadas e essas bordas afiadas podem chegar a lesionar tudo que tem perto. Bueno. Vamos aqui neste resumão. Então, inserção superior de los músculos del plano profundo.
colocar aqui radio. Não, primeiro cúbito. Urna, para ser mais fácil aí. Na urna, e vou insertar os 4 aqui. Esse e esse. Opa. Todos se insertam na urna. Agora, no radio, aí que muda um pouco, porque em radio... Eita merda. Tá aqui. Radio. É somente os 2 primeiros. Meu resumo lendo aqui. As perguntas de prova saindo assim. Marque, por ejemplo, de pregunta de prueba. Marque cuáles son los músculos que del plano profundo de la región posterior del antebrazo que se inserta superiormente en el radio y cúbito. Cúbitos son todos, y en el radio somente los 2 primeros. Ahora, inserción inferior deles. Esos 3 que van en el polegar es la cosa más fácil que tem. Essa é a parte divertida, porque se pegou esses resumos, entendeu os resumos, vai ser muito fácil. Vai ser assim. Vou colocar mais para cima isso. Inserção. Cadê? Isso. Inserção inferior vou colocar aqui embaixo, desse lado. Que vai ser assim. Este vai ser no primeiro metacarpo. Ahí ven este que va a insertarse en la falange proximal del primer dedo. Ese otro se va a insertar en la falange distal del primer dedo. Y último se inserta de nuevo falange proximal del segundo dedo. Olha que fácil assim, Que legal. Então, se eu perguntar na prova, exemplo de pergunta de prova, marque qual é o músculo que pertenece ao plano profundo de la região posterior del antebrazo, que sua inserção inferior é em falange proximal del primer dedo. Aí eu estou perguntando, aí tem que marcar. Tem que marcar esse aqui, Falange proximal do primeiro dedo. Agora, se perguntar a mesma coisa, falange proximal do segundo dedo, esse aqui. Falange, não, a falange distal do primeiro dedo, esse aqui. Assim vai as perguntas. Bem legal. Outro tipo de pergunta muito mais simples seria, marque qual é a inserção inferior do músculo extensor largo del pulgar. Só que aí é muito fácil. Aí fica muito fácil. Então, você tem outras maneiras de perguntar. Agora, se eu perguntar, marque qual é o músculo que pertenece à região posterior del antebrazo que está inervado por el nervio radial. Todos. Aí tem que saber. Vai dar opções assim, Extensor, sei lá o quê, extensor, sei lá do outro, e flexor superficial dos dedos. E flexor é da região anterior. Aí tem que marcar. Esse aí é o exceto, o que não vale, que não entra nesse grupo. Assim, muito bem. E aí foi os músculos da região posterior, plano profundo. Anotem esse resumão aí. Feio, mas ajuda, Vou apagar essa primeira parte aqui. Esse aqui no meio, que ficou muito feio já. E assim. Agora, vamos ver se o povo lembra. Se eu perguntar, qual é a... Aqui em cima, inserção superior aqui. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem. A inserção superior desses músculos aqui é onde? Ajuda demais, mas tem que entender também, Tem que entender muito o resumo.
A inserção superior de todo esse músculo é epicôndilo Côndilo lateral. lateral del Húmero. Boa. Epicondilo, né? Sim, por aí. Acertou, chegou perto. Boa. O que aconteceu aqui? Saiu um aviso aqui no negócio? 11h46. Sim, agora é 11h46, né? Reunião iniciada. O que é isso? Quem fez cagada aqui, né? Bueno, tá vendo? E aí só resta aprender a inserção. Vamos continuar aqui, que eu estou emocionado aqui. A inserção inferior agora. Vou colocar ele lá em cima. Então, aqui, inferior também aqui. Né? Desses 4 músculos. Ó, este aqui e este aqui têm a mesma inserção desse aqui. falange Vai ser. proximal. Ah lá, a próxima. É muito bom isso. Tem que entender. Muito, muito legal. Agora, a inserção inferior esse aqui também. Extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo, inserção dele. Vamos ver. El nombre del músculo ajuda a lembrar, né? El nombre del músculo ajuda a lembrar, sempre falo isso. Extensor cubital del carpo, né? Inserção inferior vai ser alguma parte do carpo. Carpo já está falando aqui. Então, metacarpiano, profe. Eso. No, pero súper, eso bien directo, sí. Derecho o azul. Pero entiendan que el nombre del músculo ya ayuda a recordar dónde se va a insertar. Se va a insertar alguna parte del carpo que está relacionado con el cúbito o una, que va a ser el quinto metacarpo, no es falange, no, metacarpo. Y por último, aquí para terminar, esta partecita, el ancóneo. Ancóneo. Se va a insertar inferiormente muy. Me encanta esta cosa. Olecrano. Olecrano, que es saliencia ósea. ¿Del radio o del cúbito? ¿Es de cuál? Cúbito. Cúbito. Ulna. Eso mismo. Ahora, de todos esos músculos que están viendo ahí, de esos 8 cúbitos, muy bien, cúbitos. Y David escribió diferente aquí. De todos estos músculos, si yo preguntar, marque cuál es el músculo de la región posterior del antebrazo que se inserta inferiormente en el propio hueso del antebrazo. El único que se inserta solamente en hueso del antebraço, de novo, é el ancôneo. O resto vai para a mão, ou no metacarpo ou nas falanges. É muito interessante isso. Certo. Aqui, bom, tem que interpretar muito bem também, né? Muito bem. E aí vai a parte de... Vou abrir aqui. Vou abrir isso, que é bem legal. Aqui mostra. Compartimento lateral del antebraço, né? Tem região anterior, região posterior e ainda tem um pedaço que se chama compartimento lateral. 4 musculitos aí, mas 4 musculitos simples, básico. Vamos ver. Está nesse aqui, eu acho que dá para ver. Braço direito, né? Vamos ver na região posterior. Aí. Região posterior, os 4 superficiais vai ser. Então, primeiro eu vou tirar, que não quero que apareça este aqui. Os músculos do braço, né? Região posterior, região anterior, bíceps, braquialis, ocultar todos eles. Eu quero que se apareça esse esqueleto. Aí. Então, da região anterior já não me interessa, já sabem tudo.
aquí. Sí, não me interessa, todos esses tira. Aqui é região anterior, tirou tudo. Região posterior agora. Região posterior, aqui, repassando, revisando um pouquinho. Vista posterior do antebraço direito. Né? E aí aparece músculo da região superficial. Ancônio. Aí tem el extensor, el cubital del carpo, extensor de meñique, extensor dos dedos. Superficiais. Tira eles, embaixo deles fica el plano profundo. Esse aqui é supinador. Supinador é... não, a gente vai falar agora de supinador, sim, desculpa. Supinador, vamos falar dele. El plano profundo, que legal. Plano profundo, deixa o supinador. Va a estar primero el abductor largo del pulgar, luego está el extensor largo, extensor corto y extensor del índice. Todos profundos. Tira eles. Agora ficou solamente compartimento lateral. Que no compartimento lateral vai ser... Isso aqui é muito legal. Los músculos del compartimento lateral del antebrazo, ellos se insertan en la borda lateral de la diáfisis del húmero, aquí. Aí. Eles se insertam, vendo de frente, vista anterior agora. Eles vão se insertar na borda lateral ou no epicôndilo lateral del húmero. Nessas regiões aí. Sí o sí, uma dessas. Y vamos a la lista de los contenidos de los músculos de la región, del compartimiento lateral de la región posterior, que son 4 musculitos solamente, que eles vão se insertar, como dice ahí, en el epicóndilo lateral o un poco para cima del epicóndilo lateral, que ahí se llama borda lateral. Borda lateral. Estão aqui os 4 músculos que vamos a ver. Braquio radial, extensor radial largo, extensor radial corto y el supinador. E lá no começo, a gente viu, bem no começo, músculos supinadores, pronadores e supinadores. E aí mencionamos o supinador. Agora vamos voltar a mencionar o supinador. Muy bien. Vamos no primeiro, el braquio radial. Esto es muy interesante porque el nombre del músculo ayuda a lembrar dónde se va a insertar. Primeiro que os grupos musculares, muitas vezes, quase sempre, vão ter alguma coisa em comum que vai ajudar bastante no momento de recordar dónde se insertan. Estos músculos del compartimento lateral, región posterior, compartimento lateral, se inserta borda lateral del húmero o epicóndilo lateral del húmero. Esse aqui se inserta em borda lateral. Vamos ver, se inserta em borda lateral del húmero. Aqui, borda lateral de la diáfisis del húmero, na região inferior da borda lateral. E a inserção inferior, o nome do músculo, braquio radial. Então, ele se inserta na apófisis estiloides del radio. Isso aqui vai ser assim a pergunta. Marque cuál es la inserción inferior del músculo braquiorradial. Opción A, apófisis estiloides del cúbito. Opción B, apófisis estiloides del radio. Qué fácil. Qué fácil. Entonces, braquiorradial, inserción inferior, va a ser apófisis estiloides del radio. Não dá para ver muito aqui. Inervação, assim como todos os músculos da região posterior, nervio radial. A ação vai ser flexor del antebrazo sobre el brazo, flexor del antebrazo sobre el brazo, igual que al músculo bíceps y al braquial anterior. Siguiente músculo del plano, el compartimiento lateral, que se llama
extensor, esses dois aqui tem muito em comum. Vamos. O nome já fala. Extensor radial largo, extensor radial corto. Entonces, vamos en el extensor radial largo. Igual ao anterior, ele vai insertar-se, vamos ver, borde lateral del húmero, de la diáfisis del húmero. Y de ahí va lá embaixo y termina a insertarse el extensor radial largo, se inserta en el segundo metacarpo. Anoten eso, extensor radial largo, segundo metacarpo. Inervación, igual, sí, que eu coloquei, si es todo igual. La acción va a ser extender la mano sobre el antebrazo. Extender. Extensor radial largo. Ahora el extensor radial corto. Extensor radial corto, bem parecido, só que ele é mais curto na parte superior, inclusive. ¿Por quê? La inserción dele, extensor radial corto, él va a insertarse en la parte que va a ser epicóndilo lateral del húmero, junto con todos los músculos del plano superficial de la región posterior del brazo. En conjunto ahí, epicóndilo lateral del húmero. Y lá embaixo, él va a insertarse en el tercer metacarpo. Extensor radial corto se inserta en el tercer metacarpo. Legal. Inervação. De novo, nervio radial. Se eu perguntar isso, vai ser muito fácil. Não pergunto. Lembrem? Não é que não pergunto. Talvez pergunte, né? Mas normalmente não pergunto. Lembre que é inserção. O que mais vai cair vai ser a inserção. Então, coloca assim: inserção inferior, segundo metacarpo. Inserción inferior, tercer metacarpo. Y ahora el último músculo de esta región del antebrazo, que va a ser el músculo supinador. Supinador sería girar el antebrazo, así, fazer essa manobra de mais ou menos, quando sai a nota da prova final e o povo pergunta, doutor, como é que foi a nota? E eu saio, você faz mais ou menos, mais ou menos. Esse movimento é pronação e supinação. Pronação, supinação. Pronação seria girar o antebraço para dentro, colocando a palma da mão para baixo ou para trás. Pronação. E supinação seria ao contrário. Este músculo, el supinador, vamos a ver, el supinador es, deixa eu ver se aparece, não, es este músculo aqui, que ele está abraçando el radio, inserciones del supinador, va a tener dos inserciones superiores, aquí una vista lateral muy buena mostrando las dos inserciones superiores del músculo supinador. Entonces, el supinador va a tener inserciones, así como los músculos del plano superficial de la región posterior del antebrazo, se inserta epicóndilo lateral del húmero. Y otra inserción sobre el cúbito o ulna, él se inserta sobre la ulna, y después va a ir a terminar en el radio. Se inserta sobre la escotadura radial de la ulna. E aí vamos ver nessa imagem aqui aparecia, aqui a inserção sobre la ulna, a inserção sobre el húmero, e daí vai para frente e termina en el radio aqui. Abrazando el radio. Inserción radial se inserta en el radio, en la cara anterior de la diáfisis del radio, y también ahí por baixo de la tuberosidad radial. Tuberosidad del radio. Aquí dá para ver dónde se inserta. Essa parte aqui. O livro está
Estou lendo. O que falou? John, estou lendo aqui. No livro que foi... Ah, claro, claro. Sim, John. Ai, John, tinha que ser o John, né? É porque esse músculo a gente viu lá no começo com os músculos pronadores e supinadores. Eu falei isso, João. A gente viu lá no começo. Então, esse aqui é um repasso já deste músculo que vimos lá no começo. Entendeu? João. João. João Japa, né? Então, inserción radial del músculo supinador es ahí que va a ser cara anterior de la diáfisis del radio. Y ele abraça o radio, ele rodeia o radio por trás, abraça e aí ele puxa e gira o radio para fora, que vai ser a ação de supinação, né? Inervação de novo, nervio radial. Certo. Peraí, que tem um resumito aqui bem legal que eu tenho que fazer agora. Peraí, vou sentar aqui. Vamos ver. Y colocar aquí. Entonces, vamos aquí a hablar un poco sobre el resumão, dica quente aquí, sobre los músculos. Aumentar un poquito. E aí vou fazer aqui um espaço mesmo. Estos son los músculos del compartimiento, la región posterior compartimiento lateral, certo? Que Laís colocou aqui? O que foi, Marcomini? Sí. Supinador. Inserciones de estos músculos aquí. Entonces, vamos a colocar pluma. Inserción superior de ese lado. Inserción inferior del otro lado. Entonces, inserción inferior. Lembrem, ellos van a insertarse o epicóndilo lateral del húmero o un poco más para cima, que va a ser borda lateral del húmero. Que vai ser borda lateral de la diáfisis del húmero. Mas aqui, resumindo, vai ser borda lateral del húmero. E os outros dois se insertam em epicóndilo lateral del húmero. Para entender, vou colocar aqui. Dois vão se insertar, vamos ver, aqui que vai ser na borda lateral da diáfisis del húmero. Dois se insertam na borda e dois se insertam no epicóndilo lateral del húmero, que é um pouquinho mais para baixo da borda lateral del húmero. Que são esses dois aqui. Deixa eu ver se eu fazer direito, senão fica bagunçado. Já está uma bagunça, então vamos. Estos dos se van a sentar en el epicóndilo. E vai ser bem fácil aqui lembrar. Porque vai ser esses dois se insertam no borde e esses dois se insertam no epicóndilo. Inserção superior. Agora a inserção inferior. Inserção inferior. El braquio radial es muy simples porque braquio radial va a insertarse en apófisis estiloides. Del radio, né? Isso aqui não tem como errar isso, né? Aí vai insertar-se inferiormente en el segundo metacarpo, terceiro metacarpo e... esse aqui ainda tem outro. Que legal. Tava até esquecendo disso. Supinador se inserta inferiormente en el radio, né? Só que el supinador tiene dos inserciones superiores. Tiene dos inserciones superiores y vamos a colocar aquí a otra inserción superior que vai ser en el cúbito o ulna.
Vai ser... Eita, peraí. Aqui. Vai ser só para el supinador. De todos los músculos del compartimiento lateral, só tem que va a tener dos inserciones superiores, que va a ser el supinador, que va a insertar el epicóndilo lateral del húmero y en la escotadura radial del cúbito, o ulna mismo, ¿eh? Y de ahí va a ir a insertarse en el radio. De nuevo, otra cosa interesante que todos estos músculos, só tem deles, não, tem dois, aqui tem dois. Ah, não gosto mais, não posso mais fazer a pergunta. Qual é o único que se inserta em ossos do antebraço? Se esse aqui, se inserta no rádio, e esse aqui é a apófise tiloide del rádio de novo. Então, aqui não cola isso. Bueno. E aí seguimos, seguimos, cadê? Peraí, que eu não estou vendo onde está meu mouse. Y ahí seguimos con los músculos de la mano. Después de ver los 20 músculos de la región del antebrazo y los músculos de la región del antebrazo, región anterior, región posterior, compartimiento lateral, ahora músculos de la mano. Que ahí ven de nuevo la pancada de los músculos de la mano, que se dividen en total 19 músculos. 19 músculos só na mão. Que legal, né? E aí vamos lembrar del acuerdo, como se dice, de lo que combinamos. Mas que chata, ¿no? ¿Recuerdan de lo que habíamos combinado de osos? Recuerden lo que habíamos combinado cuando estudiamos los huesos. Até vai ficar grabado eso. Cuando estudiamos los huesos, y voy a colocar aquí Entonces, cuando estudiamos huesos del miembro superior, voy a tirar todos los músculos, dejar só osos aquí. Cuando estudiamos los huesos del miembro superior, comenzamos lá na clavícula, escápula ou omoplata, el húmero, después entramos aquí en el antebrazo, en la parte del radio y el cúbito o ulna, y después mão, la mão, y aquí voy a tirar todos los ligamentos que está apareciendo aquí, porque no quiero ligamentos. Ligamentos. Tem mais ligamento. Cápsula sinovial. ¿Recuerdan cuando combinamos cuando hablamos de huesos de la mano? Primero que até radio y cúbito, todos los detalles. Todos los detalles, caras, bordes y accidentes óseos. En huesos de la mano no precisa estudiar todos los detalles. Repitiendo, para ver si entienden. En huesos de la mano no precisa estudiar todos los detalles. Ahí yo quiero que só es suficiente saber cómo se organizan los huesos de la mano. Aquí recuerdan que es huesos del carpo, aquí en esa región, huesos del carpo. Y ahí viene el metacarpo. Y las falanges. Carpo, metacarpo. En el carpo, que es legal, que tem 8 osos, fila superior, fila inferior, ahí los integrantes. Acabó, só eso. ¿Sí? No necesitan estudiar todos los detalles óseos. Falanges, cómo se llaman las falanges, cómo se llaman los metacarpos, y eso, só eso, até ahí.
músculos, vale a mesma regra. Certo? En músculos vale a mesma regra. Entonces, hasta los músculos del antebrazo, todos los detalles habidos y por haber. Y músculos de la mano, no precisa preocupar con tantos músculos de la mano, es só saber cómo se organizan y sus integrantes. Certo? Muy importante. Depois não. Ah, mas estudei a tua. Não, estou explicando, Diago. Não precisa estudiar todos los detalles de músculos de la mano. Es só saber cómo se llaman los grupos musculares de los músculos de la mano y sus integrantes. Y acabou por aí. Graças, até que enfim alguém agradece, pô. Certo, Caína? A única que vai ganhar ponto por isso. Não adianta, não. Que coração. Que gay, Davi. Se comporta, menino. Coraçãozinho aí, que coisa feia. Tô falando que essa quarentena tá aflorando muito o sentimento do povo, pô. Eita. Ai, ai. Entonces, voltando aqui. Hablando de los músculos de la mano. Músculos de la mano. Sí, tenemos que saber cómo se organizan. No, no adianta más mandar nada. Só a menina lá, a primeira que ganha, ¿sí? Músculos de la mano, ¿cómo se organizan? Los grupos musculares de la mano, que vão ser esses aqui. Fica muito emocionado. Sí. No, no, no. No quero mais. Não quero mais coração agora. Coração não vai cair nessa prova. Não adianta mandar coração. Se continuar mandando coração, coração vai cair de novo nessa parcial também, né? Um pontinho. Ah, Adriano. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos. Dale que para salir a almorzar enseguida. Músculos de la mano se organizan así. Voy a mostrar una imagen. Entonces, en esta imagen está apareciendo los músculos de la mano que se van a organizar en 3 grupos. Vamos a tener un grupo que va a estar aquí, otro grupo que va a estar aquí y otro grupo en el centro. Listo, se organizan en 3 grupos. Que esos grupos musculares van a llamarse así: eminencia tenar, eminencia hipotenar, y en el centro de la mano vamos a tener una serie de músculos que se van a llamar interóseos y de músculos de la parte de la palma de la mano. Entonces, eminencia tenar y eminencia hipotenar, pelo menos eso tienen que aprender. ¿Dónde queda la eminencia tenar? ¿Dónde queda la eminencia hipotenar? Y ahí va la eminencia, colocar aquí, tenar, vai ser em relação ao polegar. Todos os músculos que vão estar na base do polegar, del pulgar, van a llamarse músculos de la eminencia tenar. Y los músculos de la eminencia hipotenar van a ser los músculos que van a estar na base do mindinho. Que foi, Amanda? Tá xingando quem aí? Ai, não ouvi direito, deu sorte, né? Entonces, los dos extremos, eminencia tenar, polegar, hipotenar, mindinho. Y no medio vamos a tener los músculos interóseos, nada. Certo. Tá bom. Nada. Nada vai ser também a prova de vocês, a nota da prova de vocês, né? Nada. O que vocês sabem para a prova? Nada. Entonces, eminencia tenar, eminencia hipotenar, y no centro los músculos que van a llamarse lumbricales y músculos interóseos. No se preocupen en saber las inserciones de todos estos músculos. Me interesa solamente saber cómo se organizan estos músculos y sus integrantes. Só isso. Só.
Mostrando aquí imágenes, solamente imágenes. De nuevo, eminencia tenar, entonces aquí voy a colocar eminencia tenar. Eminencia hipotenar. Y no centro, lumbricales e interóseos. En el libro voy a hallar todas las inserciones de esos músculos. Está lá, inserción de los músculos de la eminencia tenar. Y comienza a describir todos. No voy a preguntar eso, ¿no? Claro que no estou bravo. Vocês me deixam bravo, pô. Não, desculpa. Eminencia tenar. No voy a preguntar tantos detalles. Eminencia hipotenar, los integrantes de los músculos de la eminencia hipotenar. Palmar corto, que es este músculo aquí, cortado y levantado. Palmar corto. Abductor del meñique, flexor del meñique. Flexor oponente del meñique. Deixa eu botar uma. Falange proximal. É o único que se inserta. Antigamente eu perguntava isso, mas agora estou mais bonzinho. Estou mais bonzinho hoje, Amanda. Estou dando uma, como lhe dizem, uma ajuda gigante e o povo fala que eu estou bravo. Ai, esse povo, E músculos no centro da mão, que vão ser lumbricales e interóseos. Lumbricales e interóseos. Os lumbricales, eles vão se insertar, só para entender. Vamos ver? Nos tendões dos músculos que vão passar na região da palma da mão. Tendões. Nos tendões. Lumbricales se insertam nos tendões, né? E vão ser esses músculos aí, lumbricales. Y los interóseos, nos ossos, ¿no? Se insertan en los metacarpos. Ahí, músculos interóseos. Certo. Detener grabación.